Boa noite, irmãos. A paz de Cristo, amém? Glória a Deus. Eu quero ser bem sucinto, eu quero trazer uma breve reflexão e eu sinto no meu espírito que o refletir sobre o amor de Jesus é o ambiente, é a mensagem dessa noite. Por isso, eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia em Mateus 26, no verso 28. Obrigado, meu filho. Mateus 26, 28. Quem achou diz amém. O texto diz assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite pedir que o Senhor nos abra os olhos de tal maneira que nós possamos receber a revelação do Teu amor, da profundidade, da altura, da largura, do quanto o Senhor nos ama. Senhor, que toda a liturgia ela tem apontado para isso. Ela tem apontado, Senhor, para o fato do quanto o Senhor nos ama e de que nós precisamos estar atentos a esse amor. E se por algum motivo nós estamos sendo cegados pelo inimigo, impedidos de enxergar esse amor, que essa noite o Senhor venha graciosamente e abra os nossos olhos para que a gente possa responder esse amor de forma adequada. Em o nome de Jesus, fala conosco para a glória do Teu nome. Amém e amém. Como falei inicialmente, acredito que essa noite a gente precisa refletir um pouquinho, de maneira simples, voltar para o simples, sem grandes argumentações, sem grandes desenvolvimentos de raciocínios, mas a gente simplesmente olhar para o amor de Jesus e ver que isso ainda é suficiente para a gente. Quando Jesus diz em Mateus 26, 28, ele está exatamente celebrando a ceia da Páscoa com os seus discípulos, e ele, ao pegar o cálice, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Ele está demonstrando e nos convidando a contemplar o amor dele por nós. Em João 3,16, e todos conhecem esse texto, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro texto onde Jesus diz que ele entrega o sangue dele, o segundo texto onde Jesus diz que Deus amou o mundo, onde a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos mostra uma verdade muito profunda que às vezes a gente, penso eu, que a gente para meditar pouco. Entretanto, ela é profunda o suficiente para gerar em nós a transformação que a gente precisa. E enquanto eu estava ali sentado e que os meninos estavam dançando, inclusive parabéns pela dança, ministrou muito o meu coração. Eu não sei se ministrou de todos, mas eu fui profundamente ministrado pelo Senhor, ao ponto de mudar o que eu iria pregar agorinha. Eu estava ali sentado, eu ia pregar uma coisa e eu resolvi falar só sobre isso, porque é escandaloso sem pensar enquanto o Senhor nos ama. E aí eu estava pensando em João 3,16, que o Senhor ele poderia só ter dito: eu perdoo vocês estão perdoados. Mas ele não fez, ele decidiu não liberar esse perdão sobre nós apenas de maneira verbal. Ele escolheu entregar o seu filho. Um rei que é como se fosse um rei que, depois de ser ofendido pelos seus súditos, ao invés de simplesmente liberar um decreto dizendo: eu perdoo todos aqueles que se arrependem das ofensas que me causaram, então podem ir em paz. E ao invés de fazer apenas isso, ele faz diferente. Ele diz: olha, a todos que me ofenderam, eu não só perdoo os seus pecados, eu vou entregar o meu filho para morrer por vocês, porque pelo que vocês fizeram, vocês deveriam morrer, mas como eu não quero que vocês morram, então meu filho morrerá por vocês. Isso para mim é muito escandaloso. Tem um Agostinho de Hipona, ele disse que a cruz é o púlpito de Cristo.
para pregar o amor que Ele tem por nós. E, sabe, eu acho que hoje é dia de a gente meditar sobre isso, refletir sobre o quanto Ele nos ama, porque aquele que não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós. Aquele que é a terceira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, Deus eterno, Ele deixa a sua glória. Existem dois momentos importantes em que Jesus ele tem que fazer renúncias. O primeiro é quando ele renuncia a própria glória para estar aqui. O segundo é já como homem ele tem que renunciar todos os seus desejos, vontades e se submeter plenamente à vontade de Deus. Então a vida de Cristo, ela tanto na eternidade quanto no tempo em que nós vivemos, ele é marcado por renúncias, por amor. Foi um amor maravilhoso que fez com que Jesus sofresse. Tem um autor chamado Bernardo, ele diz o seguinte: Senhor, tu me amaste mais do que a ti mesmo, pois por mim renunciaste à tua vida. O imperador Trajano, que é um imperador romano, enquanto ele esteve em batalha, ele rasgou o próprio manto e enfaixou as feridas dos seus soldados. E isso foi visto como um ato maravilhoso e lindo por todos os seus súditos. Afinal de contas, era um imperador cuidando das feridas de um soldado. Entretanto, nós temos em Cristo aquele que rasgou a própria carne pelos pecados que nós cometemos contra Ele. Você percebe a beleza disso? Homens em alta posição na nossa sociedade, quando eles têm gestos de humildade, nós os temos em alta estima. Nós os admiramos, decidimos segui-los, decidimos honrá-los, decidimos elegê-los como sendo mentores para as nossas vidas muitas vezes. Mas nós temos alguém que é o rei de todo o universo. Ele não só cuidou das nossas feridas, Ele nos livrou da morte eterna. Ele olhou da eternidade e Ele decidiu que não era aceitável aos olhos dEle simplesmente viver a eternidade sem a gente. E Ele decide então descer e cumprir a vontade do Pai e nos amar dessa maneira. E Ele não fez isso porque alguém impôs Ele. Não havia uma lei que dissesse, não havia um mandato. Jesus inclusive diz em João capítulo 10, verso 17: eu dou a minha vida livremente. Eu a dou livremente. Não foi por necessidade, não foi por carência, não foi porque Ele precisava de atenção, foi porque Ele simplesmente nos amou. Ele se oferece completamente pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados. O amor de Cristo, ele foi tão maravilhoso para morrer por pessoas como nós. João 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso significa dizer que a natureza que nos dominava quando Cristo decidiu morrer por nós não era a natureza de santificação, não era a bondade, pelo contrário, era tudo aquilo que ofendia Deus, e ainda assim Ele toma a decisão de morrer por nós. É quem nós éramos, e Ele então decide que morreria por nós. Enquanto nós lutamos pelas nossas vidas, enquanto nós lutamos entre nós, Ele está morrendo por nós. Enquanto a gente está lutando para sobreviver e para alcançar sucesso nessa vida, Ele está morrendo na cruz por nós. Enquanto nós estamos perdidos nos nossos próprios desejos, deleites e prazeres, Ele está morrendo por nós. Eu acho que é tudo que a gente precisa saber, sabia? A gente não precisa de mais. Embora a gente tenha liturgia, obviamente a gente precisa crescer em maturidade, mas isso deveria ser suficiente para que a nossa vida, a nossa visão de mundo, ela mudasse totalmente, ela fosse completamente transformada. Mas, infelizmente, o nosso coração ainda não conseguiu muitas vezes contemplar a beleza que há nesse ato. A gente ainda não conseguiu ter a revelação de que precisamos para que a nossa vida seja totalmente transformada, e aquilo que nos atormenta ou nos atormentava, mas principalmente nos atormenta, não nos atormente mais, porque nós temos tudo o que precisamos em Cristo. O amor de Jesus, ele foi tão maravilhoso porque não havia nada em nós para que nós pudéssemos retribuir. Tem uma canção que hoje de manhã eu estava fazendo o meu devocional com ela, é do Santa Geração. Eu não sei se alguém aqui é dessa época que conhece.
um grupo de louvor, era o worship da minha época, quando eu me converti, era Santa Geração, pastor Antônio Cirilo. E ele tem uma canção que ele diz assim: o que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor, pela minha salvação, não tendo nada ao que oferecer, eu dou o meu coração. E eu estava fazendo meu devocional hoje, ouvindo essa canção e disse: Deus, o que a gente tem que não seja o nosso coração que Ele queira? Me diz aí, que habilidade você tem que Ele não possa gerar em alguém? Que dinheiro você tem que Ele não tenha, que Ele não seja o dono de todas as coisas? Que inteligência você tem que Ele não tenha 1000 vezes mais? O que Ele não tem que nós podemos dar a Ele, que não o nosso coração em rendição, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador e que Ele nos ama e que é tudo que a gente precisa? É isso. É disso que a gente precisa. E a gente não tinha nada. Aliás, nós não temos nada ainda. O homem na melhor condição desse mundo não tem nada para oferecer a Cristo. A mulher na melhor condição desta vida não tem nada para oferecer a Cristo, a não ser o seu coração rendido em arrependimento pelos seus próprios pecados, reconhecendo a miséria do próprio coração e rendendo-se a Ele. Cristo tem uma beleza no seu sacrifício que Ele se recusou a voltar atrás. Mesmo quando Ele está no Getsemane, e às vezes a gente pode até interpretar que quando Jesus disse: se possível, passe de mim esse cálice, a gente pode interpretar que Jesus estava repensando a sua decisão, mas isso é uma interpretação equivocada. Porque Jesus, na verdade, Ele não está repensando a sua decisão, Ele está simplesmente perguntando do Pai se existe uma outra maneira de fazer aquilo. Mas não havendo, Ele levaria o plano adiante. É como Ele fez. Ele levou o plano adiante. Em Isaías 53:11 diz que Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Esse texto ele é muito interessante pelo seguinte: havia uma expectativa, aliás, há uma expectativa da parte de Deus em relação à nossa resposta àquilo que Ele fez. Então Ele espera que a gente tome uma decisão ao contemplar o amor dEle, e nós nos sintamos amados, e assim, como resposta, a gente entrega a nossa vida e passa a amá-lo. Inclusive o apóstolo João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos então olhar para esse amor. E talvez ontem, quem estava teve um evento de casais que foi maravilhoso e teve uma dinâmica que eu achei interessantíssima, e eu quero trazer isso para uma aplicação espiritual. A dinâmica foi a seguinte, que foi proposta para quem estava na coordenação: você vai sentar de frente para sua esposa e você vai simplesmente olhar para ela. E aí a gente percebia a dificuldade que as pessoas têm de contemplar. E talvez esse seja o motivo porque a gente não ama Jesus, porque a gente não contempla Ele, nem a sua obra e o que Ele fez por nós. Imagina se nós, nesse exato momento, parássemos por alguns minutos, de verdade, largássemos os nossos celulares, desistíssemos das nossas preocupações e não existisse nada além de Cristo e a sua obra para a gente contemplar. É impossível sair desse lugar de contemplação sem estar apaixonado por Ele, sem entregar tudo que nós tivermos aos pés dEle, aos pés da cruz, e dizer: Deus, eu sou um pecador miserável. É impossível. Portanto, eu posso concluir que se a gente não vive isso, é porque a gente não contempla a obra de Cristo. Jesus ele decidiu que Ele não voltaria atrás. Aconteça o que acontecesse, Ele não voltaria atrás na decisão de nos salvar. E Isaías 53, quando diz que Ele verá o doloroso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, existem também, além de expressar essa expectativa, revela também que foi a motivação pela qual fez com que Ele prosseguisse. Existem outros textos bíblicos, por exemplo, Hebreus capítulo 2, ele fala de que Jesus suportou, pela alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a vergonha, ignorou a ignomínia. E que alegria é essa que lhe estava proposta, se nós estamos falando de um Deus que não lhe falta nada? A única coisa que Ele não tinha era o meu e o seu coração. E aquilo que estava proposto como resultado de todos os seus sacrifícios, em vida até a sua morte na cruz, era que nós reconhecêssemos o quanto Ele nos ama,
que Ele é o nosso Salvador e que sem Ele nós não podemos viver. Essa era a alegria que estava proposta. É dessa satisfação que Isaías também está falando no capítulo 53. Então nós precisamos contemplar Jesus. Tudo que você precisa, acredite no que eu estou falando para você. Tudo que nós precisamos é contemplar Jesus, é colocar a nossa vida debaixo do controle de Jesus Cristo. Eu queria, nesse momento, fazer uma menção à Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa, ela é dividida existem duas Páscoas. Uma Páscoa judaica, que deu origem à Páscoa cristã, que é a que nós comemoramos. Mas lá na Páscoa judaica, se você não sabe, eu vou resumir rapidamente. É aquele momento onde Israel ele está escravo no Egito, e o Senhor vai então liberar um juízo sobre o Egito e liberar o seu povo. A última ordem era que esse povo, então, eles pegassem um cordeiro perfeito, sacrificassem esse cordeiro, pegassem o sangue desse cordeiro, passassem nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte viesse, ele pularia aquela casa que tivesse com sangue. Essa história, ela aponta para Cristo. A primeira Páscoa, a Páscoa judaica, ela aponta para uma Páscoa superior, que é a Páscoa de Cristo. Jesus é o cordeiro pascual. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então, agora tem algumas coisas interessantes que eu queria trazer, que é o seguinte: não adianta também só eu admirar a beleza do que Jesus fez, se eu não decidir me abrigar nele, se eu não tomar uma decisão de viver para a glória dele, de me relacionar com ele. Muitas vezes é muito comum, eu diria, nós olharmos para o que Jesus fez e nos emocionarmos de alguma maneira, mas o mais bonito da nossa relação com Jesus é quando, depois de nos emocionarmos, nós assumirmos uma postura de estar nele, de nos abrigar nele. Porque quando a ordem de Deus foi: passe aí o sangue nos umbrais da porta e vocês serão livres, nós estamos dizendo de abrigo em Deus. Mas como é que eu sei que eu me abriguei no Senhor? É porque logo depois que o Senhor, que ele mata, o anjo da morte mata todos os primogênitos do Egito, o Senhor faz um convite para eles, para que eles saiam do Egito. Muitos de nós queremos viver uma salvação sem sair daquele lugar de escravidão onde nós estávamos. Isso não é possível. Reconhecer o que Jesus fez vai implicar inevitavelmente no fato de que você e eu, nós temos que dar uma resposta e sair de onde estamos para o lugar que Ele deseja que estejamos. Nós não podemos achar que existe salvação simplesmente porque Ele nos livrou da morte física. No Egito, a proposta vocês vão ser livres da morte, o anjo da morte vai passar, e aqui era a morte física. Entretanto, na Páscoa final, que ela se cumpre em Cristo, o livramento não é de uma morte física, é da morte espiritual, da morte eterna. E não tem como nós queremos ser livres da morte eterna, continuando vivendo exatamente nos mesmos padrões que vivíamos antes de recebermos tal livramento. Precisamos colocar as nossas vidas debaixo do cuidado do Cordeiro, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Não é uma salvação apenas para escapar de juízo, não é uma salvação apenas para ter bênçãos, não é uma salvação apenas para a gente não ser punido, mas é uma salvação para relacionamento. É a redenção. A palavra redenção, para quem não sabe, ela significa o seguinte: é quando um preço é pago pela libertação de uma pessoa. Então foi isso que Jesus fez, Ele nos redimiu, e Ele nos redimiu pagando o preço da nossa vida com o próprio sangue. Então nós precisamos nos abraçar, nos conformar isso em fé e colocar nossas vidas ao controle do Senhor. E para finalizar, porque nós vamos sair, eu queria ler com você Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, porque em Hebreus mostra um dos objetivos pelos quais, dentre tantos, o Senhor nos libertou. Do que nos libertou? Acho que Ele quis nos salvar, mas também quer nos libertar. E do que exatamente Ele quer nos libertar? Hebreus diz: para que por sua morte, e eu vou destruir-se aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse todos que estavam sujeitos à escravidão por conta do medo da morte. Sabe do que Jesus vem nos livrar principalmente? Eu estava refletindo sobre isso, porque
atualmente, inclusive, isso aqui é uma visão minha, se eu tiver. Quando eu olho para o estado emocional em que nós vivemos, a nossa sociedade vive, eu chego à conclusão que quem está no trono da nossa vida não é mais nem o diabo, nem nós, nem Deus. É o medo. É Ele quem define tudo na nossa vida. É Ele quem nos controla. É Ele que define se a gente vai ou não fazer alguma coisa. Por mais desejo que você tenha às vezes de fazer alguma coisa para Jesus, no final das contas, quem vai definir é o seu medo. E parece que depois disso, agora tanto eu quanto você, na nossa fé, nós pegamos Jesus e fazemos Jesus servir ao nosso medo. A gente serve ao nosso medo e a gente traz Jesus para servir ao nosso medo conosco. Porque a gente diz: Jesus me livra disso, Jesus faz isso por mim, Jesus não deixa tal coisa acontecer, Jesus faz não sei o que. Nós somos dominados pelo medo. E sabe o que fez com que nós fôssemos livres do medo? A Páscoa, o sangue, o Cordeiro. Nós não nascemos mais para ser escravos do medo. O Senhor, muitas vezes tem gente querendo tomar decisões importantes na sua vida espiritual, mas não conseguem porque tem medo. Querem liderar pessoas, querem orar por pessoas, querem abençoar pessoas, mas tem medo. Tem medo de inúmeras coisas, tem medo de falhar, tem medo das críticas, tem medo de não ser bom o suficiente. Os medos aqui, eles poderiam ser elencados aqui de maneira enorme. Nós teríamos vários medos aqui para elencar. Mas eu quero lembrar na Páscoa que quando lá da cruz ele disse que estava consumado, foi para te libertar desse medo. E eu estou fazendo o link com esse último tópico da mensagem, porque esse mês nossa série é Livres do Medo. E a palavra de Deus nos deixa claro que o que ele fez na cruz foi com esse propósito, para que por sua morte, olha o texto, para define motivo, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte e livrasse todos que eram escravos desse medo. A morte aqui, ela é usada como o maior símbolo de medo que nós vivenciamos. A maioria das coisas que nós vivenciamos é porque nós temos medo de morrer ou de perder. E então, se nós fôssemos, uma vez que nós somos livres do medo da morte, somos livres de qualquer outro tipo de medo. E quando nós olhamos para os nossos queridos irmãos da igreja primitiva, nós percebemos porque eles eram tão intrépidos, ousados, porque eles eram cheios do Espírito, mas o que o Espírito fez neles foi livrá-los do medo da morte. Foi isso. Porque um Pedro que ao cogitar a possibilidade de ser preso junto com Jesus, ele está ali, ele nega Jesus 3 vezes, mas esse mesmo Pedro depois ele se levanta ousadamente, ele ergue a voz lá em Atos 2, ele faz isso publicamente, sem qualquer tipo de receio, ele começa a pregar o Evangelho. Logo após a morte e ressurreição de Cristo, a Páscoa, ela nos liberta. E isto aqui, ó, a ceia, é o nosso memorial. É do que estamos sendo lembrados. Então, a Páscoa, ela é uma revelação profética. A ceia é um memorial que aponta para aquilo que Cristo fez por nós. O Cordeiro, o sangue, a proteção do Senhor sobre nós contra o juízo eterno, a saída da escravidão, formam assim um quadro maravilhoso de salvação. Salvação é esse conjunto de coisas. A salvação não é simplesmente dizer que você vai para o céu. A salvação, ela é um combo de coisas. Ela fala de transformação de vida, de santificação, de mudança de mentalidade, de um novo senhorio, de submissão total e plena à vontade de Jesus. Esse combo todo, como resultado, nos leva ao céu e a um relacionamento eterno com Cristo.
mas nós precisamos contemplar o amor dele manifesto na cruz. Nós precisamos de uma revelação pessoal. Então ele é o Cordeiro definitivo que tira o pecado do mundo. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.